Há quem diga que o mundo está de pernas para o ar e o Brasil está vivendo o seu inferno astral. Isso faz com que as pessoas acabem encontrando o caos nas suas vidas. Muita gente explica essa questão através da economia, outros explicam através da política, mas hoje nós trazemos para você e para o seu conhecimento a astrologia. E ninguém melhor do que Ana Maria Costa Ribeiro, astróloga, escritora, autora de mais de 35 livros sobre essa questão, uma pessoa expressivamente inteligente, carinhosa e que vai fazer com que você, de repente, consiga desfazer o novelo que está totalmente enrolado, não só na sua cabeça, mas também através dos acontecimentos que nós estamos vivendo no mundo, especialmente no nosso país. Minha querida amiga, tudo bem com você? Tudo bem, Ronaldo. Prazer em ver você aqui. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Ana Maria, o Brasil está passando por um inferno astral. O mundo também passa por esse mesmo inferno. O Brasil está sofrendo como reflexo do que acontece no mundo, ou os nossos problemas são absoluta e especificamente nossos? São duas coisas. Primeiro, o que acontece no mundo, e que é uma coisa maior. Eu vou falar sobre isso. E segundo, o que acontece numa coisa setorial, que o caso é o Brasil. Então veja, para entender a coisa. Existe um poder que é amoral que rege o mundo. Esse poder, ele é baseado naquilo que as pessoas se fascinam, naquilo que as pessoas se encantam. Então, quando uma pessoa se encanta por alguma coisa, por exemplo, se encanta com o Facebook, se encanta com o WhatsApp. Enquanto se está encantado por aquilo, aquilo tem força, aquilo tem domínio e não há nada que acabe com aquilo. Nem pressão, nem briga, nem coisa nenhuma. Então você pode ver quando, isso inclusive a propaganda faz isso, então você pode ver quando é que na coletividade vai surgir alguma coisa que as pessoas vão ficar encantadas. A pessoa que trabalha com o público, um empresário, uma pessoa que trabalha com publicidade, ela tem que ter a visão. Você deve saber disso, que sem a pessoa ser visionária, ela tem uma parede no meio. Então, é importante ficar vendo o que vai aparecer na visão das pessoas. Quando uma pessoa percebe antes essa visão, ela pode se tornar um líder, e se ela tiver carisma e se não tiver nenhum medo de rejeição, aí ela vai entrar em cheio em cima dessa situação. Você vê, por exemplo, desde um Hitler até um Ben-Gurion, desde um Gandhi, até o Menachem Begin, essas pessoas elas tiveram uma visão de que a humanidade, a coletividade ou aquele lugar estava precisando daquela coisa e foram diretos em cima. Então, aquela situação vai perdurando pelo fascínio, pelo encantamento das pessoas que aceitam isso daí. Então, por exemplo, quando morre um líder, Osama Bin Laden, mas não acabou o fascínio. O fascínio do terrorismo ainda está aí. Então vem outro substituir como o Wei. Acabou o Império Romano. Por quê? Porque acabou o fascínio pelos Césares. Aí vem uma outra coisa qualquer. Então, o que vai acontecer no Brasil? As pessoas ainda estão fascinadas por um tipo de comportamento, de situação. Enquanto não acabar esse fascínio, não acaba. Agora, você está querendo dizer que o povo está fascinado pelo PT, pela bandeira vermelha, é isso? Eu quero que você me diga o seguinte: o Brasil hoje está passando por problemas. Esses problemas são fruto da nossa educação ou da nossa falta de educação, ou ao contrário, esses problemas são fruto dos fluxos que vêm e refluxos de outros países? Eu vou te dizer que foi dada uma permissão. Por exemplo, se a gente tem agora essa mosquitaria toda aí,
Se a gente está com uma febre ziqueira aí, é porque foi dada uma permissão. Se há uma epidemia, há uma permissão. Se houve um desastre ecológico horroroso, como aquele lá de Mariana, foi dada a permissão. Se existe terrorismo, foi dada a permissão. Quando você fala em permissão, o que você está dizendo é que a permissividade das lideranças acaba chegando a esse corner, é isso? Não, eu estou dizendo que se as lideranças chegam a esse corner, é porque elas foram, de alguma forma, permitidas, apoiadas por toda uma gama de uma população. Porque se uma população não admite uma desordem, não existe nenhum líder que vá provocar isso. O que faz as coisas darem certo ou darem errado? Quando a pessoa pensa no futuro da sua vida, no futuro da sua família, das suas empresas, qual é a conjunção astral que faz com que essas coisas aconteçam de forma correta ou de forma equivocada? Onde é que vai o erro do ser humano para que ele acabe trilhando o caminho do que não vai bem? Bem, veja o seguinte, na minha experiência, existem duas coisas que fazem o sucesso de uma pessoa, de uma empresa ou o que for. Se bem que o sucesso da empresa depende da pessoa, das pessoas. Então, vamos colocar, é o sucesso da pessoa. O sucesso de uma pessoa depende de duas coisas, da raiva e do medo. Se você tem medo de ficar sem grana, você vai se virar para arranjar. Se você tem medo de ficar sozinho, você vai se virar para arranjar companhia. Se você está com raiva de alguma coisa, você vai dizer assim, eu vou mostrar para eles. Então essa raiva, quando ela diz, eu vou mostrar para vocês, ela dá um empurrão que faz com que a pessoa... Quer dizer, o medo faz com que a pessoa se calce contra aquilo que ela tem medo. E a raiva faz com que ela ande para frente. O medo não faz com que a pessoa se calce, não. Nada que se calça dá certo. Aquilo que faz com que a pessoa vá para frente, inclusive no próprio medo. O medo faz com que a pessoa vá para frente, que como eu estou falando, se a pessoa tem medo de ficar sozinha, ela vai correr atrás de companhia. Então isso não é um calço? Não, não é um calço, é uma ação. Ela vai agir. Eu não sei o que você entende por calço. Calço, na minha linguagem, é o seguinte. Eu quero alguma coisa, eu vou correr atrás disso. Isso é o calço para minha vontade. Eu decidi, é o estímulo, eu decidi tocar a vida para frente naquela direção. Isso que é calço. Legal. Então você concordou comigo? Nesse sentido, sim. Nesse sentido, sim. Se você tem falta de alguma coisa, quando a gente tem falta de alguma coisa, aquilo é o ideal para ter sucesso. Você tem falta e você vai tratar de preencher. Ana, além do caminho que a pessoa trilha pela raiva e pelo medo, que acaba levando o indivíduo e as empresas que são compostas de indivíduos à frente, ou, na ausência da raiva e do medo, acaba paralisando as empresas e as pessoas. Num caso como o do Brasil, em que nós somos 200 milhões de pessoas nesse país, o que atrasa esse Brasil? Se você quer saber o futuro de uma pessoa ou de um país, você vê o passado. O passado, ele fala do futuro o tempo todo. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Eles ficam achando que o que passou, passou. Não. Se você lê a história do Brasil, desde a época da fundação Dom João VI, desde antes até, mas vamos colocar desde Dom João VI, e você vê o que vem... Você quer falar desde o dia que o Império veio para cá. Exatamente, exatamente. Da mesma maneira, se você pega a história da França, da Inglaterra, de Israel ou o que for, você pega o passado, você tem ali um modus operandi. Você tem ali um padrão. Quer dizer, isso aqui, na sua avaliação, o Brasil não tem jeito, é isso? Porque o passado é horrível. Para que haja uma mudança do futuro, tem que fazer uma mudança radical no presente. Escuta uma coisa aqui, minha querida... Porque o presente é o futuro. Ana Maria, olha só. Nós temos aqui 80% de negros no nosso país cujas famílias foram escravizadas anteriormente. Foram jogados nas ruas sem educação, sem escola, sem condições. E o Brasil, através dos seus líderes, ainda não entendeu que tem que resolver esse problema. Isso não é uma âncora que segura o Brasil no fundo do poço?
o que segura alguma coisa no fundo do poço chama-se incompetência. E que eu diria que o 8º pecado capital é a incompetência. Onde você tem uma incompetência, você tem fracasso. É a mesma coisa dentro daquele esquema que eu estava falando antes, do medo e da raiva. Uma pessoa que tem medo e raiva de forma incompetente, ela paralisa. A pessoa que tem medo e raiva de uma forma competente, ela vai em frente. Não existe, astrologicamente, que é a minha área, um mapa de uma pessoa bem-sucedida, seja lá em que área for, que não tenha tido por trás o medo ou a raiva. Olha aqui, a presidente da República atual do Brasil, que tem ainda 3 anos de mandato pela frente, está por aí, cai não cai, e com uma absoluta e baixíssima atenção popular. Ou seja, as pessoas chegaram quase a um percentual ínfimo de 8% de aprovação para o governo dela. Não sei quem são esses 8% que aprovam o que está acontecendo no Brasil hoje. O mapa dessa cidadã que hoje preside o Brasil é um mapa de futuro ruim? Veja bem, primeiro eu não tenho um mapa correto da presidenta. Não tenho um mapa correto dela. Mas uma coisa eu posso dizer, não tem impeachment. Isso vai continuar. O que se chama futuro ruim? O ruim já é o que está aí. Isso já é o presente. Mas ela no poder, para ela, é melhor do que ela caída. Isso eu não sei. É melhor do que ela ser empichada. Bom, provavelmente o currículo, com certeza, né? De qualquer maneira, não creio que vá haver nenhum impeachment. Não acredito. Como é que você analisa, através do que você estuda, o que nós chamaríamos de líderes brasileiros na política hoje? Não descobri nenhum. Veja bem, o líder, ele tem que pegar uma força maior, que foi aquilo que eu estava falando antes. Enquanto a pessoa não está imbuída de uma força maior, ela fica no mais ou menos. Então, para que haja um líder hoje, ele tem que incorporar essa força maior que em princípio não é mesmo pensar nele. Ele tem que pensar numa coisa, vou chamar de transpessoal. Por exemplo, se você ficar pensando que no final do mês você tem que ter o seu salário X, é uma força menor. Mas se você ficar pensando que você pode morrer na miséria, é uma força maior. Então, por enquanto, eu não vejo nenhum líder brasileiro, pode ser a minha ignorância também, né? Que seja movido por esta força maior. No momento que, para você ver como uma coisa vai ser desenvolvida, você observa, número 1, essa força maior. E número 2, onde está o fascínio? Qual é o futuro? Siga o fascínio. Isso serve para todas as profissões. E qual é o fascínio no Brasil hoje que tem que ser seguido? Muito paternalista, né? Muito maternalista, muito na busca de uma proteção. Olha aqui, repara o seguinte, quando uma águia tem filhote, o que ela faz com o filhote? Ela põe comida na boca dele. Ela empurra no precipício para ela aprender a voar. Empurra no precipício. Então... Aqui nós não estamos empurrando ninguém no precipício, nós estamos colocando aqueles que não sabem voar debaixo da asa do Estado. Exatamente. O que eu acho é o seguinte, se você estimula a pessoa a crescer, se você estimula a enfrentar os problemas, se você estimula a ver a dificuldade e ela se resolver, aí ela vai ganhar força. Se você pega a história, por exemplo, você pode pegar história de várias culturas. Uma coisa que está me interessando muito agora e que eu venho estudando são os vikings, a Escandinávia. Então, se a gente pega a história daquela cultura do ano 700, por exemplo, que foi quando mais ou menos estava acabando essa era viking, você vê antes um código de honra e de virtude que eles tinham e que botava tudo para frente. Quando um nobre viking tinha um filho,
na idade do bar mitzvah, sabe o que ele fazia? Mandava aquele filho para a casa de um outro nobre, que podia ser até inimigo dele, para ser educado lá. E quando chegasse lá, ele não ia ter colher de chá nenhuma, não importa que ele fosse um filho de um nobre. Ele ia ter que se virar por ele para ver onde é que estava esse dinamismo dele. Ah, onde é que está o nosso dinamismo? O nosso dinamismo, ele existe. Existe que o brasileiro é um povo extremamente criativo. O povo brasileiro é extremamente inteligente, mas ele tem que se virar. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Ana Maria Costa Ribeiro, ela que é astróloga e está nos ajudando a destrinchar as problemáticas nacionais para, quem sabe, nós possamos ver o Brasil voltar a crescer, a se desenvolver e o brasileiro com isso também, obviamente, encontrar uma qualidade de vida mais compatível com os sonhos de cada um de nós. Não saia daí, já já voltamos com Ana Maria Costa Ribeiro e tudo aquilo que ela sabe de astrologia para nos ensinar. Já já voltamos. Estamos de volta com Ana Maria Costa Ribeiro, ela que é construtora de pontes. Você sabe o que é isso? Não, ela não construiu a ponte Rio e Niterói. Ela constrói pontes entre seres humanos que estão com alguma dificuldade, que eventualmente têm dificuldade de comunicação. Ela entra no meio e resolve esse tipo de parada. Ô, Ana Maria, o que é felicidade para você, minha querida? Felicidade, vou te dizer uma coisa, a felicidade é uma coisa muito distraída. A felicidade, ela não percebe as coisas boas que estão acontecendo. Em compensação, a infelicidade, essa tem uma memória de elefante. Aí o que acontece? Você se torna uma pessoa incompetente para o seu futuro. Porque uma pessoa que fica infeliz durante muito tempo, o futuro dela vai ser péssimo. Eu chamo de incompetência para o futuro uma pessoa que cultiva um papel de vítima, um papel de infelicidade de alguma coisa, de injustiçado, ou disso ou daquilo. Porque ele está voltado para uma situação do passado, não está interessado naquilo que vai construir para frente. Isso é uma coisa. Então, uma pessoa que é observadora e que é atenta, essa pessoa ela vai ter condições de abrir uma série de caminhos na vida, inclusive até de rejuvenescimento. Uma pessoa que envelhece assustadoramente, ela não vê e nem ouve. As pessoas envelhecem normalmente. Eu estou velha, mas não estou assustadora. Então, por quê? Porque eu vejo e porque eu ouço. Então, uma receita para você evitar cirurgia plástica, botox ou não sei o quê, é você se tornar observador. Porque aí você está atualizado. E nesse momento de você estar atualizado, você tem a percepção e você tem a visão de que caminho você deve tomar. E a felicidade, ela sabe que caminho vai tomar. A infelicidade, ela não toma caminho. Ela continua no passado ou ela continua paralisada. Então, se você quer ser imortal... Você está dizendo, então, que a felicidade ou a infelicidade dependem única e exclusivamente do comportamento do ser humano. É isso? É. Porque justamente... Quer dizer, eu quero ser feliz, isso é conversa fiada, isso não existe. Claro. Nem remedinho vai resolver isso. Isso não é para pílula. Inclusive... A felicidade tem que ser construída no dia a dia. A felicidade tem a ver principalmente com você ser aquilo que você é e não uma identidade construída e adquirida. Se você puder ser aquilo que você é espontaneamente, você fica com bem-estar. Me diz uma coisa, o que você acha daqueles cidadãos que dizem que o homossexualismo, a homossexualidade é uma doença, por exemplo? Isso é absurdo. Isso é absurdo, isso. Doença é você querer negar uma realidade. E acontece que, veja, gênero sexual, existe o masculino e o feminino, questão de gênero. É uma coisa completamente diferente da questão de amor e de afetividade. Você vai gostar de uma coisa qualquer. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta do Botafogo, né? Tem gente que gosta do Flamengo. É isso aí. Você sabia que o mal-humorado é botafoguense? Não. Verdade. Não. É.
esse é o... Mas ele é bonzinho. A pessoa mal... Ele é bonzinho. A pessoa mal-humorada envelhece também. Imortalidade é você aprender a rir, é você aprender a ver, a ouvir. Aí você não será nem esquecido. Nós estamos falando do Zé Roitberg, ele não é mal-humorado, não, ele é bonzinho. Mas às vezes ele fica brabo, aí é um inferno. Ô, minha queridíssima companheira e amiga, eu quero falar com você, antes de você continuar sobre o nosso papo da felicidade. E a escola? Jesus Cristo. A escola Urantium. Ah, bom, a escola Urântia. A sua escola. A escola Urântia é maravilhosa, é ótima. Primeiro que ela é dirigida por uma pessoa muito inteligente, que é você, competente, graças a Deus. Lógico, Me conta uma coisa, como é que você e por que você fundou essa escola? E de que ela trata? Primeiro, eu fundei por um objetivo, passar um ensino inteligente, um ensino profundo e não umas bobaginhas. Nada de palavrinha básica, não. Primeiro que eu sou, digamos assim, uma incendiária. O que você chama de palavrinha básica? Uma incendiária, deixa eu explicar primeiro. Uma incendiária é aquele professor que se tiver um gravetinho como aluno, ele é capaz de fazer um incêndio daquilo ali. Então, o meu objetivo é mexer com a cabeça das pessoas, naquilo que elas têm lá dentro, e fazer com que haja um desenvolvimento. Porque quando a pessoa não tem nada na cabeça, ela pode não desenvolver, claro. Você não acha que as pessoas aqui, entre nós, as que vivem perto de nós, têm uma dose de preguiça muito grande, não? Acho. Tem. E qual é a razão disso? A razão é comodismo, a razão é muitas vezes não ter ambição, às vezes é não tem coragem de ouvir um não ou de ter obstáculos pela frente, é isso? Não tem medo nem raiva. Porque se você tem medo, se eu tenho medo de ficar sem aluno, por exemplo, eu vou me tornar cada vez mais eficiente, vou aprofundar meus estudos, vou desenvolver conhecimento. Mas se eu não tenho medo nenhum, eu vou ficar repetindo bobagem. Quanto tempo tem a escola? 34 anos. O que é que você objetivamente oferece em termos de ensino para os teus alunos e qual é a idade deles em média? A idade deles, eles vão desde 12 anos de idade até 89. Aliás, esses de 89 não faltam a aula. O que eu ensino são as ciências ocultas. Eu ensino astrologia, eu ensino numerologia, cabala, ensino mitologia grega, suméria, nórdica e um pouquinho da hebraica. E ensino também regressão de vidas passadas e constelação familiar, por enquanto. E runas também. Ana Maria, você se especializou numa série de ciências ocultas. Astrologia, cabala e tantas outras que você falou aqui já há pouquíssimo tempo atrás. Qual é que mais te impressiona e qual delas é mais eficiente, se é que se poderia chamar a uma ciência de mais eficiente do que a outra? Mais eficiente não se pode chamar, porque cada uma fala com uma determinada linguagem. Mas a minha predileta, sem dúvida nenhuma, é a astrologia. Agora eu queria que você explicasse por quê. Tá. Veja o seguinte, vamos supor que você fique doente. Aí você vai ao médico, você tem diagnóstico, você tem exame, você tem... Aí você fica bom, fisicamente. Mas a parte de dentro, ela continua complicada, porque, aliás, foi essa parte de dentro que provocou aquela coisa de fora. Então, é importante que haja uma complementação com outro apoio, com uma outra abertura de alguma coisa que eu chamo de encontro com a alma. Não quero ficar dizendo essa alma assim para ficar pensando uma coisa aí mística e sentimentaloide. Não, não é isso não. É o mergulho no próprio eu. É isso que você está falando. Eu estou falando daquela coisa que está lá dentro de você, que ela é maior do que tudo e que é ela que sente se você está bem ou se você não está mal. Agora escuta uma coisa aqui. Quando o sujeito
termina o expediente dele aqui na Terra, Aham. e ele vai lá para baixo na gaveta, vai comer grama pela raiz, você acredita que tem alguma outra coisa para frente, além disso? Porque você fala das vidas passadas. É. Isso significa que tem vidas futuras. Se tem vida passada, tem vida Claro, futura. eu já programei a minha vida futura, o programa é sua também. Eu não sei nada disso, minha querida. E você que está nos ouvindo já programou a sua vida futura? Provavelmente você não programou nem a vida atual, não é? Explica pra gente, Ana Maria Costa Ribeiro. Veja o seguinte, eu acredito em vidas passadas. Eu não acredito que eu, Ana Maria, tenha tido 30 vidas, mas eu acredito que uma fagulha, uma centelha, algo que é abstrato, ele tem memória. Ele tem memória e já percebeu várias coisas que aconteceram antes. Então, por exemplo, você pode estar hoje num lugar e você sentir, de repente, que você já conhece aquilo ali. Por outro lado, você, por exemplo, é um jornalista, você é um entrevistador, você é um político. Você começou isso nessa vida? Não acredito. Se você tivesse começado isso nessa vida, você não teria o treinamento como não tem muitos políticos, muitos jornalistas, muitos entrevistadores, etc. Então você faz isso com uma espontaneidade, com uma facilidade, porque isso já vem de antes. Então todas aquelas pessoas que têm uma facilidade, que de repente aprende uma coisa em 5 minutos, elas estão recordando. Então essa vida anterior, ela pode ser chamada, inclusive, para te dar uma série de orientações. Por exemplo, quando você faz uma regressão de vidas passadas, não é para saber se você foi um guerreiro de Josué, não. Se você faz uma regressão, é para saber você vai dizer uma série de coisas que são necessárias para você hoje. Então, elas estão esclarecendo uma necessidade de agora e elas vão te dar um recado para uma atitude, um comportamento que você tem que fazer hoje. Inclusive, um exemplo é o caso de infertilidade de inseminação artificial. Quando uma pessoa não consegue engravidar e vai fazer a inseminação, muitas vezes ela vem fazer a regressão de vidas passadas. Então, ela vê nessas antigas vidas, e não interessa se isso é verdade, é totalmente irrelevante. Porque naquela hora o que ela está falando, quem está falando não é ela aqui da boca para fora, é uma coisa lá dentro. Então, essa coisa lá dentro, que é o interior dela, vai dizer uma série de coisas, por exemplo, no caso da inseminação. Uma pessoa viu numa vida anterior que ela teve um filho e o filho morreu na guerra. Aí, numa segunda vida, ela vê que o filho teve uma doença, lepra, não sei o quê. Aí, numa terceira, ela vê que o filho, não sei o quê, toda uma desgraceira através de vários filhos. Quando ela termina a regressão, ela chega e diz, eu decidi, eu não quero fazer inseminação. Eu não estou querendo lá dentro de mim ter. Esse é um caso. Quer dizer, na verdade, ela, ao invés da inseminação, ela deveria tratar da cabeça para poder ter um filho normalmente. Ela não engravidava porque alguma coisa interior segurava a onda dela, é isso? Por que ela teria que tratar da cabeça dela? Eu não trataria. Mas por que ela é obrigada a ter filhos e filhos e filhos? Exatamente, ela não é obrigada a ter filho. Não, quem garante que vai haver desgraça no próximo filho? Não, ela não é obrigada a ter filho. Não, ela não é obrigada a ter filho nem a não ter. Veja bem. Ela estava sobre essa pessoa que você falou aí, hipotética, ela está se obrigando a não ter filho. Não, essa pessoa que eu falei, ela estava tensa a respeito de ficar grávida ou não. Esse foi um exemplo. E aí ela não ficava. E aí ela não ficava. É isso que eu estou dizendo, ela estava se obrigando a não ter. E ela não ficava porque uma coisa lá dentro dela dizia... Que era ruim. Não. Que isso é uma coisa ruim. Uma coisa dentro dela dizia que ela não devia ter filho. E que não é porque é uma coisa ruim. É porque dentro dela, a alma dela, o interior dela não está com disponibilidade para ter filho. Da mesma forma que uma outra que veio fazer a regressão para esse mesmo caso, aí ela vê uma série de coisas em que ela aí se apazigua. Por exemplo, ela viu que em vidas anteriores ela tinha um problema com a feminilidade.
E que essa questão com a feminilidade dela era resultado de uma pressão da sociedade, de uma pressão familiar. Então, quando ela sai da regressão, ela diz, eu estou disposta a enfrentar as pressões. Então, eu vou assumir aquela que eu sou. E aí ela engravida. Isso eu estou dando 2 exemplos basiquinhos, mas tem milhares de coisas. Então, a regressão ela vai dizer, por exemplo, um outro negócio. Se você está com ansiedade, se vai dar certo um negócio seu ou não, e faz uma regressão, foi um caso de uma pessoa. Essa pessoa disse, eu vou fundar uma empresa. Astrologicamente, eu tinha dito, não funde que não vai dar certo. Não, mas eu vou fundar. O problema é dela. Karma é dela, eu não tenho nada a ver com isso. Já dei aquela minha avaliação. Não, você não pode comandar a pessoa. De jeito Você orienta dentro da tua expertise. Eu não vou comandar ninguém. É isso aí. Comando a mim, olha E lá. aí? Aí a pessoa... Aí ela dá com os burros na água. Peraí. Aí ela faz a regressão. E na regressão ela vê que ela era um senhor feudal, que estava lá no castelo dele, e que aí vem uma horda e invade aquele castelo, e o feudo entra numa desgraceira danada e ele perde tudo. Isto é uma previsão. Então, a regressão foi feita para se observar alguma coisa com relação à empresa, e ele se vê como um senhor feudal que perde seu feudo. Na verdade, quando o camarada entra na regressão, o que vem para ele é o que eventualmente pode vir a acontecer no futuro. Eventualmente? Não, meu amor. Então diga lá. Vem. Aquilo que você vê dentro de uma regressão é um aviso que a sua alma, que o seu eu interior, ou seja lá como você queira chamar esse negócio daí, que seja lá o que você quiser chamar, está puxando, está te dizendo aquilo que vai acontecer, porque você já sabe aquilo que vai acontecer. Então, a regressão, ela puxa essa coisa lá de dentro e ela te dá o diagnóstico. É isso aí. É complexo? Não é não, é simples. Ana Maria Costa Ribeiro coloca as coisas muito claras e os pingos nos is. Estamos encerrando o 2º bloco de Menorá na TV, hoje sobre ciências ocultas, astrologia, runas, numerologia, cabala, tarô e vai por aí afora. Já voltamos, não saia daí. Estamos de volta então com Ana Maria Costa Ribeiro, astrologia, numerologia, runas, cabala. Quando foi que você enveredou pela cabala? Você gosta de cabala? Qual é o teu pensamento a respeito? Primeiro, eu gosto de tudo aquilo que eu faço. O que eu não gosto, eu não faço mesmo. E aquilo que eu gosto, eu entro obsessivamente, corpo, alma, coração e vísceras. Então, a cabala, ela me foi introduzida há uns 500 anos atrás, isto é, nesta encarnação, né? Quando eu era bem mais jovem, e eu achei uma chatice. Mas você está com 500 e quantos anos? Eu estou com 593. Mas está com um corpinho de 592, né? Exatamente. Somos gêmeos. Fala, minha querida. Então... A cabala foi há muito tempo atrás introduzida ao seu conhecimento. E eu achei uma chatice, eu achei uma confusão, não sei o quê, e deletei completamente. Da mesma maneira que eu fui apresentada a essas pedrinhas que são as runas há 500 anos atrás e achei uma besteirada e tal. Mas anos depois veio o fascínio, então de repente caiu um treco qualquer e a cabala passou a me interessar. Então eu comecei a estudar e ver que havia muita coisa que era complicada, muita coisa que era mal colocada para o leigo. E o que me interessa é o leigo. Eu não estou aqui ensinando para o religioso. Eu estou ensinando para a pessoa comum que quer uma expansão de consciência, que quer entrar nos mistérios, que quer saber mais alguma coisa. Então, a cabala, eu comecei a simplificar. Eu li, não estou exagerando nada, eu li uns 60 livros de cabala, porque, como eu te falei, obsessão. Então, eu fui aí separando as coisas e sintetizando. E aí eu passei a dar a cabala e escrevi esse livro que está aqui, são 900 páginas de cabala, fazendo com que as pessoas entendessem aquilo e elas pudessem viver. Então, explica numa página só aqui para nós o que é isso, o que é a cabala. Não vou
vou dizer que é revelação, porque isso é o básico. Mas a Cabala, ela vai dar uma estrutura de vida que eu poderia dizer o seguinte. Em primeiro lugar, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você tenha uma problemática qualquer de relacionamentos. Então, eu vou para a árvore da vida e ver onde é que está relacionamento ali. Então, são várias sefirós, você já deve saber disso, e alguma delas pode falar sobre relacionamento. Netzah, por exemplo, é uma sefirá que fala sobre o domínio das emoções. Então, vendo a posição que ela está na árvore da vida, por exemplo, ela está paralela a uma outra sefirá que se chama Hod, e que tem a ver com o seu nível mental. Nível mental e nível emocional, eles estão paralelos. Então, você vê que se existe um problema emocional dentro de um relacionamento, você tem que discutir também o mental. Por que os judeus tomam porrada há 1.700 anos? Por que eu não tomo porrada hoje, meu filho? Não, mas como os judeus têm tomado, só os negros a partir da escravidão. Existe muita gente, muitas civilizações que tomaram um monte de cacetadas. Sim, mas os judeus estão aí há 5.000 anos e nos últimos 1.700 só apanharam, desarmadamente, até o advento do novo Estado de Israel. Então, são 1.700 anos de pancada em todos os países onde eles existem. E alguns até me perguntam, não judeus, mas vem cá, o que os judeus fizeram de ruim? Nada. Fizeram nada de ruim para os outros, fazem contra eles mesmos, porque não sabem se defender. Agora eu quero saber de você por que eles apanham. Com tanta cabala, com tanta Torá, com tanta lei de Moisés, por que o pau canta nas costas dos judeus? Quem apanha gosta de apanhar. Então você está dizendo que os judeus são responsáveis por isso? Não estou dizendo que eles são responsáveis, estou dizendo que gostam de apanhar. Aí você vai ficar pé da vida. Eu não, porque eu não apanho. Vai ficar pé da vida. Eu prefiro bater. Eu aprendi cedo isso, a bater. E não ando com quem gosta de apanhar, não. Veja o seguinte, entenda uma coisa. O que pode ser o gostar de apanhar? Não sei, você que sabe. Você que falou? Quando você está na concorrência, você vai apanhar. Imagina que uma pessoa não quer ser concorrente de nada. Ela apanha? Não, ela não apanha. Quem apanha é quem quer fazer alguma coisa. Quem quer vencer na vida é que apanha. Claro. Quer dizer, você usou então a terminologia de uma outra forma. Se diz que o judeu gosta de apanhar porque ele gosta de se sobressair. Ele gosta de trabalhar, ele gosta de estudar, ele gosta de produzir, gosta de criar, gosta de inventar. Aí ele apanha do invejoso. Não é bem assim, não. Então explica melhor. Tá, então veja bem. Primeiro, eu não quero colocar o judeu, porque não é somente o judeu. E vamos colocar, por exemplo, que o judeu é um sobrevivente. Ele não é o único sobrevivente. Os negros são sobreviventes. Os indígenas são sobreviventes. E hoje em dia, qualquer um de nós é sobrevivente. Quem está lá no Oriente Médio é sobrevivente. Quem está na Europa que será sobrevivente também. Você acha que a Europa vai ter problemas? Vai, claro. Aquele que quer ser um sobrevivente, significa que ele já levou um bocado de cacetada, e significa que ele aguentou, e significa que ele é persistente e que ele vai insistir na vida. Então ele vai ficar forte. Ele vai desenvolver a inteligência. Vai desenvolver a capacidade de se virar na vida. Eu quero deixar bem claro que eu não estou me referindo ao judeu exclusivamente. Eu estou falando do sobrevivente, que é qualquer raça, qualquer cultura, e inclusive eu que sou uma sobrevivente não sou judia. Então, isso daí faz com que apareça a competição, que apareça o desafio, que apareça uma série de coisas que vão contra
a vitória de alguma coisa. Então, vai apanhar. E se ainda por cima, uma pessoa... Deixou de saber bater, perdeu a capacidade de bater. Não é bater. Aí piora. Veja bem, a luta da vida não é um tênis. Não é um bater no outro. A luta da vida é você bater no sentido de você ficar mais eficiente, de você ficar mais competente. E que você vai incorrer em competição, em concorrência. Isso é lógico. Se não há concorrência, existe burrice. Então é importante que haja a concorrência. Aliás, é uma coisa que eu canso de dizer, eu devo tudo que eu tenho à concorrência, adoro a concorrência, porque senão eu não ia melhorar em nada, eu não ia aprender nada, eu não ia desenvolver. Então, o recado que eu posso dizer é, adoro a concorrência, melhore, fique mais eficiente e tenha um amor próprio. Por exemplo, uma coisa que você vê aí, moda, né? Então, todo mundo querendo se vestir, se arrumar, não sei o quê, da melhor maneira possível. Aí você fala com alguém sobre moda, e aí a pessoa diz, eu estou me vestindo para mim. Isso é uma burrice, isso é uma tolice. Você não tem que se vestir para você. Você tem que se vestir para o mundo, você tem que se vestir para os deuses, você tem que se vestir para a vida, porque aí você vai andar com uma dignidade e quem sabe os deuses vão te ver. Deu para entender o que eu falei? 100%. Então, faça as coisas para os deuses. Eu não faço nada para mim. Tudo que eu faço é para os deuses, tudo que eu faço é para o mundo, tudo que eu faço é para a vida. E aí a vida retribui. Pode retribuir com umas cacetadas de vez em quando, mas não tem problema. Ana Maria, qual é o recado que você gostaria de deixar para o telespectador, para aquele que está ligado no que você está dizendo e que quer aprender com você? Duas coisas. Número 1, eu diria, não faça nada com esforço. Se você faz uma coisa com esforço, aquele negócio não vai para frente. Por exemplo, se você faz um esforço para pegar um copo d'água para o seu amor, ele não é seu amor. As coisas que funcionam... Você precisa explicar isso melhor, porque isso é difícil. Apesar de que parece muito simples, tem gente que não vai entender. Eu quero dizer... O que você está dizendo é o seguinte, que a pessoa deve fazer as coisas com alegria e com prazer, jamais por obrigação. É isso que você está falando? Jamais por obrigação. Tem que fazer com espontaneidade. Quer dizer, o esforço é a obrigação. Esforço é obrigação. Se você é um jogador de futebol e você faz aquilo com esforço, é obrigação. Mas se você faz aquilo com prazer, se você faz aquilo com espontaneidade, não é esforço. E você vai adiante. As coisas... a melhor maneira para que uma coisa flua é você sentir que aquela coisa é bem-vinda. A melhor maneira para você ter um relacionamento afetivo, tranquilo, é você achar que o outro é bem-vindo. Então, um recado que pode dar para aquelas pessoas que estão pensando ou em relacionamento ou em profissão é: faça com que a pessoa com quem você vive se sinta bem-vinda. Faça com que o trabalho que você faz, ele é bem-vindo. Esse é o recado número 1. Porque logo o seu trabalho ou a outra pessoa sabe imediatamente se ela não está sendo bem-vinda. Então, o grande macete de relacionamento e de trabalho é fazer com que o outro se seja bem-vindo. A segunda coisa que eu quero dizer é o seguinte: vamos colocar um 11º mandamento. 10 mandamentos são poucos. Vamos colocar o 11º. Acrescentar mais um lá na tábua de Moisés. O 10º mandamento é: não serás incompetente. Agora, isso não é algo que se possa mandar ou comandar, porque o incompetente ele tem alegria com a idiotice. A imbecilidade do incompetente é alguma coisa que ele cultiva, como se fosse uma plantinha.
Eu não tenho nada a ver com isso. Isso é problema deles, isso é karma deles. Isso não tem nada a ver comigo. Ou seja, não tenha nada a ver com você que está ouvindo aqui isso. Se você quiser avançar na vida em qualquer coisa, acabe com a incompetência. Isso eu estou falando no sentido lato sensu. E como é que se acaba com a incompetência de quem é incompetente? Número 1, amando o que faz. O incompetente não ama o que faz. Número 1 e número último, porque começa por aí. As pessoas deveriam ser educadas, preparadas para a receptividade da vida, para amar alguma coisa. Você tem que fazer uma faculdade para amar aquilo que você está estudando. Você tem que entrar para um casamento amando o casamento. Não é amando a fulana, não. É amando o casamento. E aí a coisa se desenvolve. Então, você tem que amar a sua vocação. Não é o resultado, é o algo maior. Sempre voltando para um poder maior, para algo transpessoal. É o transpessoal que dá a garra para o sucesso. Ô, Ana Maria Costa Ribeiro, o que você diria para os céticos? Aqueles que não acreditam em runas, em cabala, em numerologia, em astrologia, em coisa nenhuma disso que você fala aí o tempo todo. Eu diria, fique com a sua ideia, eu fico com a minha, não digo nada. Ou você acha que eu vou cansar minha beleza para ficar falando para quem não acredita? Não. Não digo nada. Só para terminar, você sentou aqui há 2 anos atrás e disse que o Brasil iria sair da Copa do Mundo no Brasil antes das quartas de final. Você adivinha? Eu não, eu apenas pesquiso. Então, dentro das minhas pesquisas, não estava dando isso. Tá bom, e nas tuas pesquisas, quando é que o Brasil vai sair do buraco em que ele se meteu? Vai levar uns bons 5 anos. Para encerrar o Menorá na TV de hoje, suas despedidas e suas considerações finais, eu quero te agradecer o teu carinho, o teu amor aqui pelos seus amigos da Menorá e quero dizer a você que a Menorá estará sempre à sua disposição para tudo que você precisar e tudo que você quiser, porque você aqui é de casa e nós temos muito carinho por você. A minha despedida, eu já disse, não faça nada com esforço, faça com espontaneidade, faça com amor. Número 1. E número 2. 11º mandamento. Não serás incompetente. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez no domingo que vem, às 9 horas da manhã, pela Band Rio. 1 hora de programa, certamente você vai aproveitar bastante. Nos vemos lá.